Olá, meu nome é Kaliane, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu quero falar com você que está no mercado de trabalho, está buscando emprego. Ou então você já está no seu emprego, mas você continua procurando uma oportunidade que seja mais a sua cara, né? Ou que remunere melhor, não sei o que você está buscando. Mas você tem que decidir entre duas empresas. E eu quero levantar alguns pontos que às vezes passa um pouco despercebido, né? E que eu vejo que existem tanto vantagens quanto desvantagens nos dois formatos de empresa. Inicialmente eu ia falar familiar ou uma empresa grande, mas na verdade eu acho que se encaixa melhor uma empresa pequena ou uma empresa grande, né? Então, primeiro, antes de tudo, o que geralmente eu faço quando eu estou indecisa, né? Quando eu preciso tomar uma decisão, eu preciso avaliar alguma coisa. Primeira coisa que eu faço é pegar papel e caneta. Papel e caneta pra quê? Eu pego um papel em branco, risco, inclusive até fiz isso agora. Não sei se vocês conseguem ver. Faço um traço no meio e ali você vai colocar vantagens e desvantagens. De um lado você coloca as vantagens, do outro lado você coloca as desvantagens. E aí você vai pesar o que é melhor para você. Lembrando, gente, aqui eu sempre falo das minhas experiências, né, dos lugares que eu passei, das coisas que eu vi, das pessoas que eu tive contato, as experiências que eu consegui durante esses quase 15 anos de carreira administrativa financeira. Então, é a minha realidade. Não necessariamente a minha realidade é a sua realidade, né? Como eu já falei em outros vídeos aqui, hoje eu, Kaliane, eu tô pensando muito mais na minha qualidade de vida do que no salário em si, limpo e seco, entendeu? Então, por exemplo, eu já tive que decidir entre duas empresas na época da pandemia e essa questão de pegar ônibus, de ter que me locomover num ônibus com muita gente, foi o que pesou, porque eu estava muito mais preocupada com a minha saúde, né, com o risco de eu ficar doente, do que realmente com qualquer outra coisa. Então, assim, tudo é uma questão de prioridade. Tem gente que vai priorizar o salário, então se a empresa ela não quer nem saber, se pagar mais, R$ 100 a mais ela já muda, entendeu? Mas eu vejo hoje um movimento mais para esse lado de conjunto de benefícios, né? E muito para o lado de qualidade de vida, porque pensa comigo, você vai trabalhar num lugar que é 2 horas da sua casa, da sua residência. E aí você vai ter 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ou seja, são 4 horas do seu dia, que é limitado para todo mundo só tem 24 horas, que você vai estar em deslocamento, que você não consegue fazer muita coisa. Você até pode conseguir ali ler um livro, mas você tem que ser muito concentrado. Inclusive, para quem usa óculos, como eu, não se recomenda, né? Na verdade, para ninguém, né? Forçar a vista no deslocamento assim, porque você acaba forçando a sua vista demais. Mas é como se você perdesse 4 horas do seu dia. Então, assim, se você é uma pessoa, por exemplo, que você tem um trabalho e depois do trabalho você tem uma atividade, por exemplo, de vendas ou de algo que te remunera também, um negócio seu, por exemplo, digamos que você está começando um negócio e você faz isso depois do trabalho, se você vai perder 4 horas, então assim, você vai espremer o seu tempo. Porque lembra que você vai trabalhar 8 horas, né? Você vai ter seu horário de almoço, você tem essas 4 horas de deslocamento, mas você tem que dormir 8 horas para você dormir e descansar bem. Você tem que ter tempo para você, para sua família, para os outros, entendeu? Então, o seu tempo vai ficar mais curto. Se você não tem nenhuma atividade, talvez isso não pese muito para você. Então, de novo, vai muito da realidade de cada pessoa, né? Hoje, eu, Kaliane, eu prefiro mais a minha qualidade de vida e também essa questão da saúde mental. Saúde mental no sentido de existem ambientes que são muito tóxicos. Então, às vezes a pessoa, ela entende que todo canto é ruim,
se ela mudar, ela só muda de... É tipo um casamento, né? Quando você generaliza. Todo homem não presta e se eu mudar, eu só vou mudar de endereço, né? Só vai mudar o nome, mas não vou mudar o problema. Tem muita gente que ainda pensa assim. Eu não penso assim, tá? Eu acho que você pode procurar coisas melhores e eu acho que existem ambientes, sim, que são toleráveis, mas tem ambientes que não dá para tolerar, né? Então, é a minha visão hoje. Focando aqui. Então, na minha opinião, certo? Vantagens, por exemplo, de você trabalhar numa empresa pequena. Uma das primeiras coisas, baseado na minha visão, é a questão da flexibilidade. Flexibilidade com processos, né? Inclusive nessa parte de remuneração. Imagine que você trabalha numa empresa que paga vale transporte. Geralmente, numa empresa grande, ela tem o cartão de vale transporte e ela só dá o vale transporte para a pessoa que pega o ônibus. É o correto. Só que você já evoluiu um pouco e você já tem um transporte. Então, você não anda mais de ônibus, você anda de carro ou de moto. Numa empresa pequena é muito mais comum, não estou dizendo que é regra, tá, gente? Estou falando, como eu falei, do que eu já vivi, do que eu já vi. É muito mais comum na empresa pequena você conseguir ter essa flexibilidade. Aquele valor que ia ser de vale transporte, você receber como vale combustível, por exemplo. Que numa grande você provavelmente não teria essa flexibilidade. Então, se você não usa o ônibus, você não ia receber o vale, ou não teria outra forma de compensar aquele deslocamento. Por quê? Porque geralmente na empresa grande, esses processos eles são mais rígidos. Esses processos eles são... Existe um processo mesmo, né? Um procedimento que você precisa passar por etapas para você modificar uma regra. Né? Geralmente na empresa grande ele já tem um escopo ali, já tem um desenho de como as coisas funcionam e para existir alguma mudança, alguma exceção, você precisa passar por vários setores, por várias pessoas autorizarem, isso precisa ser avaliado. Numa empresa pequena isso é muito mais flexível, porque geralmente você está diretamente com os donos ou com os diretores, você tem um acesso maior e aí seria outra vantagem, né, gente? Aqui já pulando, já foi uma flexibilidade a questão dos processos. Acesso direto ao dono da empresa, né? Seria uma outra vantagem da pequena empresa em relação à grande. Porque geralmente na grande você não tem acesso e às vezes nenhum acesso, né? Se for uma SA, por exemplo, sei lá, os sócios são várias pessoas acionistas da empresa e que nem, né, você conhece no máximo às vezes o conselho administrativo, mas você não chega aos donos da empresa. E às vezes nem no conselho você chega, né? Então assim, é muito mais difícil esse acesso, né? Então assim, existe o lado bom e o lado ruim disso, né, gente? Se você é uma pessoa proativa, né? Geralmente eu falo para pessoas assim, né? Pessoas que querem se dedicar na sua carreira, pessoas que querem crescer, pessoas que fazem o que tem que ser feito, né? Que são íntegras. Se você é uma pessoa assim, vai ficar muito mais fácil de o dono te ver nesse formato. E se você já é uma pessoa relapsa, uma pessoa que falta, uma pessoa que não entrega um bom trabalho, talvez isso prejudique você, porque geralmente os donos, né, eles têm menos tolerância a esse tipo de comportamento. Então, para mandar você embora é mais fácil. Por outro lado, apesar da empresa grande, ela não ter esse acesso direto, mas geralmente a empresa grande ela tem um plano de carreira. Ou seja, você entra na empresa sabendo exatamente o que você tem que fazer para crescer, quais são as possibilidades de crescer, inclusive até a faixa salarial, até onde eu consigo ir naquela empresa. O que geralmente na empresa pequena isso fica meio obscuro. Por quê? Aí já vem uma desvantagem. Geralmente na empresa menor, a empresa pequena, ela não tem essa parte de gestão muito desenvolvida, né? Tá linkado ali com a questão da flexibilidade de processo, né, gente? Geralmente, quando o processo é mais amarrado, é quando a gestão ela é mais
desenvolvida no sentido de ter tudo no seu lugar, né? Então, geralmente na empresa pequena, essa gestão é menos desenvolvida, né? E se essa empresa é familiar, existe um agravante aqui, porque geralmente, se é familiar e é pequena, não existe muito desenvolvimento nessa área, inclusive no sentido de desenvolvimento pessoal. Então, é comum existir situações de assédio moral, no sentido de você gritar com o funcionário, você ridicularizar o funcionário na frente de todo mundo, certo? Que isso você não enxerga numa empresa grande, né? Geralmente isso acontece quando é uma empresa familiar. Então vejam que existem vantagens e desvantagens nas duas, né? Por isso que eu falo, vai depender do que você quer para sua vida, de qual é o seu foco naquele momento. Outra coisa em relação ao ambiente de trabalho. Geralmente o ambiente de trabalho numa empresa menor ele é mais descontraído, né? Existe mais abertura para você atender uma ligação, para você tomar um café, para você às vezes fazer um lanche rápido ali entre né, o café e o almoço. E na empresa grande, geralmente isso é menos flexível e geralmente é mais rígido no sentido de você só pode comer se for na copa, por exemplo. Na empresa familiar, geralmente, familiar ou pequena, não tem muito essa rigidez. Então, tipo, você consegue estar no seu computador resolvendo alguma coisa e tomando, né, um café, um chá, alguma coisa. Outra coisa, em relação à flexibilidade de horários e de folgas. Então, numa empresa pequena, às vezes você não tem nem essa questão de controle de horário, né? Às vezes você não trabalha nem com banco de horas, não tem nada disso. Algumas já tem, na verdade, existe a legislação já prevê, né? Eu não recordo agora a quantidade, mas faz tanto tempo que eu não trabalho nessa parte de departamento pessoal que eu não lembro agora. Mas existe um mínimo de funcionários, acho que na época eram 10 funcionários. Até 10 funcionários você não precisa, não tem essa obrigação referente a controle de horário com o Ministério do Trabalho, mas a partir de 10 você já tem essa obrigatoriedade. Então, quando a empresa é menor, é mais fácil de você, por exemplo, negociar uma folga, negociar, por exemplo, as suas férias, negociar horas extras. Então, digamos, eu vou começar a fazer um curso e o curso ele começa 1 hora antes de encerrar meu expediente, né? Só que isso é uma coisa temporária, então consigo negociar com o meu patrão para eu fazer esse curso que eu compense essa hora, por exemplo, entrando 1 hora mais cedo. Numa empresa grande é praticamente impossível você fazer isso, porque ela tem os processos mais rígidos, o controle é mais rígido, inclusive da jornada, né? Então você só pode bater o ponto a partir daquele horário, você só pode bater o ponto até tal horário. Você não consegue fazer essa compensação tão rapidamente, tão facilmente. Para você conseguir uma folga, você vai ter que falar com o seu setor diretamente, que vai levar para outro setor, que vai levar para outro setor, que vai... Entendeu? Então, a burocracia geralmente é maior na empresa grande. Que seria, né, uma desvantagem para a empresa grande, né? Isso não é uma regra, tá, gente? Existem empresas pequenas que são bem burocráticas. Mas assim, estou falando regra geral do que eu já vivi e do que eu já vi. Então, acho que já falamos de quase tudo. Um ponto bem importante. Geralmente, é importante para mim, né? Não sei se é para você. Deixa aqui nos comentários se você acha que isso é importante. Geralmente, numa empresa pequena, como eu falei, essa parte da gestão, ela não é tão desenvolvida. Consequentemente, a possibilidade de você aprender conhecimentos novos, ou de você desenvolver conhecimentos novos, é menor. No caso de você, como aprendiz, você para aprender, certo? Geralmente você tem isso mais na empresa grande. Você tem mais possibilidade de agregar para você mais conhecimento, né? Inclusive de outras áreas, do que na empresa pequena. Em contrapartida, na empresa pequena, você, por ter essa flexibilidade, você
sendo o protagonista, você consegue se destacar melhor, porque exatamente pela flexibilidade você consegue trazer conhecimentos novos, você consegue agregar ideias novas, você consegue implementar coisas novas, né? E aí, para aí, esse perfil teria que ser mais proativo do que na empresa grande. Às vezes você tem ideias, às vezes você quer agregar, às vezes você quer mostrar, mas você tem um chefe ali que tá, ou um gerente, um supervisor, um encarregado, que te limita, né? Eu já passei por isso, tipo de eu querer implantar uma coisa que ia ser bom para todo mundo e simplesmente o cara dizer que não quero, não quero que seja implantado, não tô nem aí pro resultado da empresa. Isso afeta a minha vaidade. Acontece, né, gente? Então é isso. Mais um ponto. Que esse ponto aqui, hoje para mim é um mito, né? Mas ainda existe esse mito de que numa empresa grande você tem mais segurança. Por quê? Porque a empresa grande ela já se consolidou no mercado, então a ideia é que ela dure mais, se perpetue por mais tempo. E já a empresa pequena, né? Talvez ela não tenha tanto tempo, não tenha tanta solidez, o que passa essa insegurança para o funcionário. Mas hoje, a visão que eu tenho, eu, Kaliane, como pessoa, como profissional, é de te garantir que no emprego, na CLT, não existe segurança. Então, a empresa sendo grande ou pequena, você não tem garantias do seu trabalho, né? Então, isso para mim hoje é um mito, mas ainda existe essa percepção das pessoas de que a empresa grande vai te dar mais segurança do que a empresa pequena. Outro ponto, geralmente, gente, vai ficar longo demais esse vídeo. Falta pouco, acho que eu já falei quase tudo. Outro ponto é a questão dos benefícios, né? Geralmente a empresa grande, ela tem um pacote de benefícios, né? Ela não tem só vale transporte, ela tem alimentação, ela tem às vezes um auxílio creche, ela tem muitas vezes uma bolsa de estudos, um incentivo, né, para que você estude, ela tem um plano de saúde, plano odontológico, cesta básica. E a pequena, muitas vezes, até pelo tamanho da empresa, ela ainda não tem essa capacidade de dar esse pacote para o funcionário. Então, a parte de remuneração de benefício é um pouco mais restrita. E aí, aqui eu quero levantar um ponto importante para você, que já aconteceu comigo. Às vezes você está numa empresa, e assim, gente, quando a gente está dentro do mercado, é difícil você perceber isso. Mas quando você sai, quando você fica desempregado, isso fica mais visível. Você está numa empresa que ela te paga R$1.000 só de salário. 1.000 não, né, gente? 1.212, salário mínimo. Só que você tem vale transporte, você tem vale alimentação, você tem uma cesta básica, você tem um plano de saúde, você tem um plano odontológico e você tem, sei lá, um vale estudo, uma pequena gratificação. E você tem outra empresa que está te oferecendo, por exemplo, R$1.600 e você tem o vale transporte. E aí, se você olha só para o salário, você acha que a que paga 1.600 está pagando mais. Mas se você colocar na ponta do papel, se você somar todos esses benefícios, você vai ver que você está ganhando mais na que te paga 1.000. Entendeu? Então, sempre pensa no todo, né? Sempre pensa na remuneração como um todo. E uma coisa que para mim agrega muito essa questão da expectativa, né? Do quanto eu posso aprender e agregar naquele lugar. Para mim é importante, não sei se é para você, mas isso me faz trabalhar com mais energia, né? Se eu sei que eu vou agregar mais, que eu posso crescer, que eu posso ir além. Vou ficando por aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Para você que está buscando emprego, tem dica de currículo, tem dica de muita coisa, características, o que você pode fazer, o que você pode agregar, uma visão, inclusive, de um grande empreendedor, do que ele observa num currículo. Tem muita informação para você que está nesse mercado de trabalho CLT. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, né? Faz uma maratona aí para você aprender mais coisas com essa jovem.
que não é mais tão jovem, né, gente? Mas que já tem quase 15 anos para agregar aí para você que não tem experiência ainda nesse mercado.